Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje nós vamos falar sobre jejum. Quero pedir ao doce Espírito Santo que, por favor, conduza a minha mente, a minha boca, para poder trazer para os irmãos algo que realmente seja da vontade do Senhor para as nossas vidas, né? Por que eu peço isso ao Senhor? Porque eu não sou a pessoa mais recomendável, não sou uma estudiosa sobre o jejum. Eu já li 2 livros, né? Já participei de cursos com pastores onde foi falado sobre a prática do jejum e já vi alguns vídeos de pastores renomados com fundamentos em jejum, que eu até recomendo para os irmãos, né? E do qual eu aprendi, mas eu vou trazer também a minha experiência do jejum no deserto. Irmãos, a gente precisa entender que o jejum ele não vai mudar Deus, ele muda nós, né? Nós somos quebrantados e o nosso espírito elevado e entra em unidade com o Senhor. Então, quando isso acontece, né, irmãos, o nosso espírito combate a nossa carne. Tem uma palavra que o apóstolo Paulo fala, né, que essa luta entre espírito e carne, né? E ele deixa claro lá que quem vai vencer é qual nós alimentarmos mais. Então, o jejum ele é muito importante para vencer a carne, por isso que a gente precisa nos alimentar muito, né? Alimentar espiritualmente, né, irmãos? Não de alimentos aqui que eu estou falando, né? Especificamente. Tanto que o apóstolo Paulo fala assim, que o bem que eu queria fazer, eu não faço, mas acabo fazendo o mal que eu não queria fazer. E muitas vezes eu via isso dentro do meu deserto, né? Que quando eu não jejuava, que foi muito poucas vezes, eu ia lá e colocava as mãos. Então, ou seja, o bem que eu queria fazer, que era obedecer ao Senhor e não meter as mãos, né? Eu conseguia estar forte e entender, ter discernimento daquilo que o Senhor estava me ministrando em mim e não fazer. Porém, quando eu estava fraca, né, espiritualmente, eu perdia essa fé, essa crença no Senhor, essa confiança no Senhor, aí eu ia lá e achava que Deus precisava da minha ajudinha. Então, assim, pessoas que estão colocando a mão, eu sempre falo, irmã, vai jejuar, vai orar. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque isso vai aumentar a sua confiança, a sua fé no Senhor. E quanto mais confiança e mais fé em Deus você tiver, menos você vai precisar colocar as tuas mãos, porque você vai saber que as tuas mãos não podem fazer nada, mas as mãos de Deus podem fazer tudo. Então, para mim, eu vejo até os irmãos, quando falam, não, eu estou firme aqui, né, estou aqui na fé, aí tá lá, não, mas eu vou falar com ele, eu vou falar com ela, porque, não, Sheila, eu vou entregar uma carta, tá faltando jejum, não tá confiando em Deus, né? Irmãos, a restauração do seu casamento só o Senhor pode fazer. Deus não precisa de ajudinha. Reconciliação, sim, você pode ir lá e fazer. Então, assim, já partindo desse princípio que eu acabei de falar, eu não acredito que uma batalha de restauração de casamento pode ser ganha sem a prática do jejum. Uma batalha pela restauração do seu casamento. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que o jejum, ele é justamente para matar a nossa carne e para a gente enfrentar as batalhas espirituais. Todo homem e mulher de Deus, quando foi para uma batalha, houve jejum. É uma prática que o Senhor deixou para nós, né? Para elevar o nosso espírito mesmo. Então, irmãos, a gente precisa entender que uma reconciliação, eu acredito nisso. Você pode, sim, viver sem a prática do jejum, mas uma restauração eu simplesmente não posso acreditar, porque toda batalha na Bíblia houve jejum, né? Então, irmãos, vamos entender o que é o jejum? O jejum espiritual, ele é a abstinência do alimento, né? Você se abster de um momento, de um período de tempo sem alimento, né? Porém, você pode tomar água, porque o corpo ele não sobrevive sem a água, né? Tem um vídeo que eu vou recomendar para os irmãos do pastor Luciano Subirá, que ele faz com um médico, que é muito bom, né? Lá nesse vídeo eles explicam, né? Até porque muitas pessoas falam, é que eu não aguento, eu passo mal, né? Vocês estão passando mal porque o corpo está desintoxicando, né? Porque está te fazendo mal o jejum. Hoje em dia, a prática até dos profissionais da saúde, os nutricionistas, né, é o jejum intermitente, né, que é um período de tempo sem alimentação, né, para quem não entende, assim, eu já fiz jejum intermitente, e assim, até 12 horas é para o seu corpo se adaptar, se alimentar menos, e de 12 a 16 horas é a queima de caloria, né, sem alimento, só bebendo, né? Então eles mandam lá beber um chazinho, uma água com limão, tal, mas sem alimentos. Então para vocês verem que realmente não é ruim. Na Bíblia, quando eu vejo
quanto tempo o povo de antigamente vivia, né? Eu acredito que estava muito ligado à prática da alimentação, que era uma alimentação muito mais saudável, né? E bem mais regrada do que nós comemos hoje, né? Hoje os fast food, tudo isso está matando o nosso corpo, né? Tanto que as pessoas estão morrendo muito mais, né? Devido à má alimentação do que realmente da fome, né? Então, assim, irmãos, o jejum, ele sempre tem que ter um propósito, né? Quando a gente vai fazer um jejum, até eu gravei um vídeo anterior sobre jejuar, redes sociais, que as irmãs estavam de moda, isso daí que eu falei lá no outro vídeo, não vou falar aqui, depois os irmãos procurem no canal. O que eu acredito, né? Que todo jejum tem que ter um propósito, porque é isso que nós vemos na Bíblia, né? Mas nem todo propósito é necessariamente um jejum, né? Então, por exemplo, o jejum intermitente, ele tem um propósito por trás que é emagrecer, né? Então, o nosso jejum espiritual, para não ser simplesmente uma dieta e ser realmente um jejum, ele precisa do quê? Que a gente eleve o nosso espírito às coisas do Senhor. Então, por exemplo, eu tenho que abster também de, por exemplo, de assistir uma novela, porque são coisas que a gente vai estar se alimentando de coisas do mundo, né? Rede social, vigiar com rede social, né? Então, assim, o que eu acredito e o que eu faço durante o período do jejum? Sheila, você não entra em rede social de maneira nenhuma? Irmãos, quem trabalha com rede social tem que entrar, né, em rede social. Porém, eu vigio as coisas que eu estou vendo, porque eu não consigo evitar o mundo de chegar até mim, mas eu posso evitar de chegar até as coisas do mundo. Então, eu normalmente me alimento muito de conteúdo do YouTube, pregações, louvores, né? A palavra do Senhor, momentos que eu dedico ali a estudar a palavra do Senhor e principalmente a orar. Eu preciso me conectar com o Senhor. O jejum me dá, né, esse acesso mais perto de intimidade com o Senhor. Eu acredito que a intimidade com Deus é gerada também através do jejum, porque se eu não renuncio à carne, eu não tenho como chegar muito perto do Senhor, né? Estar próximo do Senhor. Então, assim, irmãos, se você simplesmente deixou de comer, isso é uma dieta, né? Agora, se você realmente está tendo práticas de oração, leitura, né, entre outras coisas que vai te elevar o espírito, então aí eu acredito que é um jejum espiritual. E como eu falei, para mim, restauração de casamento é uma batalha, e batalha na Bíblia mostra que é vencida com jejum e oração, né, irmãos? Vamos falar aqui os jejuns que eu fazia, os propósitos como eu fazia? Eu vou mostrar na palavra do Senhor algumas coisas também, mas eu quero mostrar aqui para os irmãos o que eu entendia, né, como eu aprendi. Eu fazia, por exemplo, irmão, jejum de um dia, né, de 24 horas. Quem não tem a prática de jejuar, vai fazendo aos poucos, pula uma refeição e vai aumentando o tempo, né? Eu quando iniciei o jejuar, há muitos anos atrás, eu pulava o café da manhã, que para mim, eu amo tomar café da manhã, eu gosto muito, então para mim isso era um sacrifício, eu acredito que jejum é sacrifício. Então, assim, eu pulava o café da manhã, e eu almoçava. Então, eu jantava, né? Ali eu abria o jejum, orava, tudo, dormia, porque em momento algum na palavra de Deus fala que jejum tem que ser acordado 24 horas, né? Dormia e ia até o café, até o almoço sem comer. E depois eu fui aumentando esse tempo, né? Até conseguir fazer 24 horas. Hoje em dia, né? Que a gente já não está mais vivendo essas batalhas, assim, eu não costumo jejuar 24 horas. Tem uns 2 meses que eu jejuei 24 horas, mas eu acredito que esse é o jejum dos servos do Senhor na Bíblia, né? Como, por exemplo, né, o jejum pelos meus pecados. Se eu quero jejuar para Deus perdoar os meus pecados, né? Para me aproximar mais de Deus, é jejum de um dia, né? Mostrou algumas vezes na palavra do Senhor isso, né? Jejum de Esther, né? De 3 dias. Jejum por intercessão, né? Ela pedindo intercessão por ela, que ela ia até o rei, que era proibido se não era chamado, né? Então ela pediu intercessão por ela para poder ir até ele fazer o pedido, né? Que ela queria lá para poder salvar o povo judeu. Jejum de 7 dias, Davi fez 7 dias de jejum, né? Para Deus ter misericórdia, né? Perdoar os pecados deles e ter misericórdia, porque o profeta anunciou que Deus ia que o bebê ia morrer, né? Então, de misericórdia. De 14 dias, pois Paulo ali naquele navio, quando estava ali diante daquela tempestade, para Deus ter misericórdia pela vida deles, né? Que estava ali, então, para Deus intervir naquele momento e livrar a vida deles.
jejum de 21 dias, a gente vê de Daniel, e esse aqui é o que eu quero realmente ler na palavra do Senhor, porque esse é o mais contraditório que eu vejo na boca dos cristãos, né? Jejum de 40 dias que o Senhor Jesus fez, né? Eu fiz todos esses jejum, tá, irmãos? Todos, assim, eu fazia jejum de um dia para Deus perdoar os meus pecados e elevar o meu espírito mais próximo ao Senhor. Eu fazia de 3 dias pela vida do meu marido, pelo meu casamento, né? Intercessão. Eu fazia de 7 dias para Deus ter misericórdia por eles, né? Pelos adúlteros e por mim também, né? Ou seja, pelo que estava acontecendo naquele momento. Eu fazia de 14 dias, né, pedindo para Deus intervir na circunstância das coisas como estava acontecendo. Eu fiz de 21 dias, né, que foi ali o jejum que Daniel fez a favor de Jerusalém. Então, eu fazia a favor da minha família, da minha casa, da minha parentela, do meu marido, da minha filha, né? E jejum de 40 dias, como o Senhor Jesus, eu fazia realmente, né, para Deus vir e operar nas nossas vidas aquilo que Ele tinha para fazer, né? A sua vontade por nós. E ali, cada dia, o Senhor me dava direcionamento de oração diferente. Sheila, você ficava 40 dias sem comer? Não, irmãos, de jeito nenhum, né? Aqui no Brasil, só conheço o Luciano Subirá, que fez isso por 2 vezes, acompanhado por médicos, né? Então, assim, mas eu li um livro muito bom de um rapaz que fez 25 vezes esse jejum de 40 dias, né? E, meu Deus do céu, ele viveu coisa sobrenatural. Então, assim, eu fazia de horas, né? Entregava. Esses, por exemplo, quando eu fazia jejum, por exemplo, esse de 40 dias, eu comia só uma vez por dia, né? Tomava uma única refeição. E ali mantendo o meu espírito, né? Sheila, posso trabalhar enquanto jejum? Claro que você pode trabalhar, né, irmãos? É você vigiar as coisas que você vai fazer. É isso que eu quero dizer. Irmãos, vamos entrar na palavra do Senhor, porque eu quero explicar na palavra do Senhor o que eu entendo, como eu recebo o tema do jejum na minha vida, né? E quem sabe, assim, abençoar um pouco a vida dos irmãos. Lá em Mateus, eu preciso começar falando do nosso Senhor Jesus, né? Lá em Mateus 6:16, Jesus fala como jejuar, né? Diz assim: quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai vê e em secreto te recompensará. Eu já vi, irmãos, vários pastores pregando que quando a gente jejua, a gente não pode mostrar para os homens que a gente está jejuando, né? Não pode falar. Então, isso eu me questionava muito. Eu falei assim, mas Deus, se a gente não pode falar, como é que a gente sabe que Jesus, Esther, Daniel, Paulo jejuava? Se a gente não pode falar, né? Se a Bíblia está falando. Então, irmãos, o discernimento que o Senhor me deu foi o seguinte: eu não tenho que estar mostrando tristeza como se fosse um sacrifício. Olha como o meu Deus é carrasco, quer que eu jejuo. Olha como eu estou sofrendo, né? Não, irmãos, eu, Sheila, por exemplo, durante, imagina, 40 dias de jejum, você acha que eu não me encontrei com ninguém que eu precisava falar que eu estava de jejum? Era inacreditável. Eu abri um jejum de 24 horas e recebia visita na minha casa sem ser avisado. Então, assim, a gente vai servir pelo menos uma merenda para o povo, né? Então, quantas vezes acontecia, meu irmão mora muito próximo dele chegar, época de pandemia, ele chegar com a minha cunhada, com o meu sobrinho, que tinha acabado a internet lá na casa deles para trabalhar lá em casa, então tinha que, né, servir ali. E eu falava, né? Eu falava, eu estou servindo aqui, sento com vocês, mas eu não vou comer porque eu estou de jejum. E eles respeitavam, né? E isso quebrava o meu jejum? Não, de jeito nenhum, porque senão como é que a gente ia saber as práticas do jejum na Bíblia? Eu não tenho que mostrar tristeza, que eu estou triste, que é um sacrifício. Então, eu quero falar sobre o jejum de Daniel, porque, como eu falei, eu acredito que é o mais contraditório, né? Aqui que os irmãos falam, né? Porque as pessoas estão fazendo o jejum de Daniel de 21 dias de algum alimento específico, né? Eu já vi até pastores pregando sobre isso, só que quando eu leio o livro de Daniel, irmãos, eu não consigo entender, não me faz sentido, porque eles estão misturando várias palavras para justificar um jejum, né? Então vamos entender aqui, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Eles foram junto com os outros jovens sábios lá reunidos a pedido do rei, né? Lá na casa real, no castelo lá, sei lá como é que chamava aquilo nessa época, né? Porque o rei, que era pagão, ele queria, né,
as adivinhações, a sabedoria desses jovens. Então, o rei determinou, vocês podem ver lá em Daniel 1:5, que esses jovens eles comeriam as iguarias da mesa do rei, né? A comida real do rei. Só que as comidas do rei, elas eram oferecidas, né, a outros deuses. Então, é como dizer que eles queriam pegar a comida lá, vamos falar uma oferenda, e dar para aqueles jovens comer. Esses rapazes, como eram servos do Senhor, falaram, não, eu me recuso a comer as iguarias que são oferecidas, né, a outros deuses. Para quê? Para dar sabedoria. Era esse o propósito do rei naquele momento, né, para que aqueles jovens fossem ainda mais sábios. Então, Daniel, vocês podem ler lá no capítulo 1, irmãos, Daniel, ele fala ali para o chefe, né, do cozinheiro dos eunucos, né, não nos dê essa comida, e eu vou provar para vocês que a gente vai ficar mais sábios, né? E a gente vai ficar mais saudáveis do que qualquer outro jovem. Então, a palavra diz que o Senhor, que Daniel ali, ele encontrou a misericórdia do Senhor através da compreensão desse chefe dos eunucos, que permitiu eles por 10 dias, que ele pediu um prazo de 10 dias, né? Por isso que eu falo para os irmãos, eu não sei de onde tira 21 dias só comendo alguns alimentos, né? Porque ali a palavra diz que por 10 dias eles fizessem essa dieta especial. Irmãos, era uma dieta, né? Não era um jejum. Lembra que jejum na Bíblia, ele é a abstinência de alimento total, né? E o parcial é com água. Elimino o alimento e só bebo água, né? Esse é os jejuns que estão aqui na palavra do Senhor. Irmãos, todo o resto que a gente inventar, aí é um risco entre nós e Deus que cada um tem que assumir, né? Porque o Senhor, algo que ele sempre vai é a favor da palavra dele. Ele vai falar assim, tá na minha palavra, então você pode fazer, meu filho, o que é certeza que eu vou operar aí, porque eu falei que ia fazer se você fizesse, né? Agora, o resto que a gente criar, aí já é algo entre nós e Deus, e tem pessoas que vai fazer que foi direção de Deus, né? Então, assim, eu não posso também vir aqui e falar, não faça, né? Eu tô falando o que eu entendo. Então, assim, aqui no capítulo 1, ele fala de 10 dias que aqueles jovens passaram com essa dieta especial, e ao final de 10 dias, o chefe dos eunucos realmente pôde perceber que eles estavam realmente saudável, e ali completa na palavra do Senhor, aí nesse capítulo 1 ainda, que realmente eles estavam muito mais sábios, muito mais corados, com muita mais sabedoria, né? Lá no 20 diz assim, então toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino, né? Então, porque esse era o propósito do rei, né? Que aquelas comidas oferecidas dessem a eles uma alimentação especial do qual lhes desse mais sabedoria. Irmãos, e por que Daniel, né? Eles aqui se acharam mais sábios, né? E os médicos explicam isso, né? Que quando a gente se alimenta bem, a nossa cabeça funciona melhor, né? Quando é uma boa alimentação. Por isso do tal do jejum intermitente, né? Jejum intermitente as pessoas fazem pelo corpo, né? E por isso que não é ruim um jejum, né? Que as pessoas acreditam que o jejum está fazendo mal, né? Mas jejum não é ruim, né? Tem vários médicos, né? Tem um vídeo do Luciano Subirá que eu quero recomendar aqui para os irmãos, que ele faz uma entrevista com um médico, que também é pastor, e eles explicam direitinho lá, até porque a gente sente, por exemplo, dor de cabeça, quem não faz a prática do jejum sente dor de cabeça. Ele fala que é a desintoxicação do corpo. Se fosse ruim, não seria estabelecido por Deus. Antigamente se vivia mais por causa da boa alimentação, né? Eu, Sheila, por exemplo, se eu não tomo um café de manhã e um café à tarde, eu sinto dor de cabeça. E por que eu sinto dor de cabeça? Eu vou lá e tomo café e meu corpo normaliza, né? Na verdade, eu estava me desintoxicando de café. Eu já fiz um propósito assim prolongado sem café para eu deixar meu corpo dessa dependência, né? E eu, com 2, 3 dias, meu corpo já se adaptava, porque estava desintoxicado da cafeína. Então, irmãos, jejum de Daniel de 21 dias, eliminando um alimento, desconheço totalmente e acabei de mostrar aqui na palavra do Senhor para vocês, tá? Deixa claro no capítulo 1, se os irmãos quiserem ler, lá que Daniel, né, com o chefe dos cozinheiros, ele pediu 10 dias para experimentar, porém, né,
o período que eles passaram sem comer, segundo o que foi solicitado pelo rei, foram 3 anos. Então, é por isso que eu falo para os irmãos, que para mim é o mais contraditório de todos, porque fica sem entendimento, fica sem compreensão. Aonde eu vejo claramente falando sobre jejum, né, na palavra aqui de Daniel, são os jejuns de intercessão que Daniel fazia, né? Então, lá no capítulo 9, por exemplo, 9:3, diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei a Ele: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança, a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, né? Então, aqui é uma oração que Daniel estava fazendo, né? De intercessão pelo povo, pelo pecado do povo que Daniel estava fazendo. E lá no 10, né? Lá no 10, diz o seguinte, né? 10:1, né? Que Daniel, quando teve lá a visão lá do rio Tigre, né? Então, assim, disse também que Daniel jejuou, né? Então, olha aqui, diz assim, né? No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdade e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve a inteligência. Então, veio a visão. Naqueles dias, eu, Daniel, plantei durante 3 semanas. 3 semanas, irmão, cada semana tem 27 dias, né? 21 dias nesse caso. Plantei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho beberam nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Você percebe que Daniel fala: não comi nada que eu gostava, que eu desejava, nem comi carne, nem vinho, ou seja, ele não comeu, né? Ele fala: não bebi vinho, né? Que era água ou vinho naquela época, né? Então, ou seja, provavelmente ele bebeu água. Mas percebe que aqui ele faz uma abstinência de alimento. E então, irmãos, aqui para mim de Daniel sempre o jejum mais contraditório, né? Mas esses jejuns que Daniel fazia era justamente pela intercessão do povo, né? Outro jejum pela intercessão é o de Esther, que está lá no 4:16, que diz assim, né? Vai, ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã e jejuais por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos, né? Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então, aqui ela foi buscar a misericórdia do Senhor, né? E ali é outro jejum que eu falei para os irmãos, né? Que é o jejum ali de 3 dias de Esther. Não vou falar sobre o jejum de Davi, mas os irmãos podem encontrar lá no livro de Reis, né, esse jejum. Quero falar sobre o jejum de proteção, né? Esdras pedia proteção, né? Então, lá no capítulo 8 de Esdras, 8, no 21, se eu não me engano, o jejum aqui, ó. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus e lhe pedirmos jornada feliz para nós e nossos filhos e para tudo que era nosso, né? Aqui, a minha Bíblia, ela fala jornada feliz, mas outras traduções falam proteção, né, para o caminho, porque Esdras, eles iam ter, né, que ir ali peregrinar, para os irmãos entenderem assim mais rapidamente, né? Porém, ele tinha vergonha de pedir ao rei cavaleiros para defesa, para defender eles contra os inimigos. Então, ele buscou em Deus, né? E ali foi sobre ele. Diz que aqui no 22 diz, né? Porque tive vergonha de pedir ao rei e cavaleiros para nos defenderes do inimigo no caminho. Portanto, se lhe havia dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, porém, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e ele nos atendeu. Então, aqui, jejum para proteção, né, irmãos? Quando a gente precisa, tem momento na vida que a gente precisa de proteção.
eu também acredito, irmãos, que o jejum, ele antecede, né? Ele não é assim, por exemplo, quando Jesus fala lá, né, com os discípulos, né, que os discípulos perguntam por que não podemos expulsar, né, o demônio desse rapaz, né? Então Jesus, ele explica, né, porque a casta de demônio só sai com jejum e oração. Então, o que eu penso na libertação, né? Eu abro um jejum e vou lá e imponho mãos para, como acontece, né, para a libertação das pessoas, para poder expulsar demônios? Não, né? Eu jejuo antes com aquele propósito e quando eu tenho que, que agir, né? Eu vou lá e faço a oração da libertação, né? Para quem acredita, né, irmãos? Porque, infelizmente, nem todo mundo acredita. Eu digo infelizmente porque isso está na Bíblia, né? Tem também, irmãos, aquele jejum que vai mover a mão do Senhor. Vai mover. Deus decretou algo, mas ele pode, né, mudar, né, como ele já mudou, né? A palavra de Deus diz que Deus não muda, mas ele não muda aquilo que ele já decretou e que ele não quer realmente, e que ele não vai mesmo mudar. Mas a gente já viu, né, Ezequias, né, que orou e o Senhor, né, ele tinha, o profeta tinha ido até ele para falar que ele ia morrer, então ele virou o rosto e ele orou e o Senhor atendeu e deu mais 15 anos. E tem também aqui no livro de Jonas, né, Jonas 3, ali no 5, né, o arrependimento dos ninivitas, né? Jonas, ele não queria ir a Nínive, né? Jonas é aquela história na barriga do peixe. Ele não queria ir a Nínive porque a mensagem que ele ia levar a Nínive era que Deus ia destruir aquela terra, né? Então, Jonas não queria ir. Só que quando Jonas chegou lá e entregou as palavras, né, do Senhor ali, o povo se arrependeu e abriu um jejum. E sabe o que aconteceu? O Senhor atendeu e mudou o decreto sobre eles. Então, ali até o próprio rei, né, declarou para eles jejuarem para poder encontrar as misericórdias do Senhor. E isso aconteceu. E até lá no capítulo 4, né, Jonas fica bravo, né, com o Senhor, e o Senhor coloca lá a florzinha lá para morrer, para Jonas entender o que o Senhor estava querendo falar com ele, né? E é muito bonito isso, né, irmãos? Então é pelo mover da mão do Senhor. Vou ler aqui para os irmãos para a gente trazer palavra, né? O arrependimento dos ninivitas. No 5 diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou a esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem o levem ao pasto, nem que bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco todos os homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus a se arrepender e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha a resposta de Deus. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhes faria e não fez. Então, ou seja, irmãos, você consegue perceber que Deus muda, sim, quando a gente jejua, né? Não muda o Senhor, mas pode mudar um decreto, né? Que o Senhor já deu, né? Sobre nós. É isso que eu quero dizer, que não vai mudar o Senhor, muda a nós, né? Tem o jejum, irmãos, de consagração, que está lá em Atos, né? Que quando consagraram Saulo e Bernabé, né, para ir fazer as obras missionárias, né? Então eles fizeram um jejum, né? E ali através do Espírito Santo eles foram consagrados. Eu faço muito isso pela vida da minha filha, né? Consagrando a vida dela ao Senhor. Faço pela minha vida também, pela vida do meu esposo, consagrando ao Senhor, né? Outro de arrependimento que eu vejo também está lá em Joel 2:12, né? Que diz assim: assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai-vos vossos coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande benignidade, e
se arrepende do mal. Então, irmãos, aqui ainda a palavra do Senhor completa, né, que se a gente jejuar, a gente vai encontrar a misericórdia do Senhor. Eu vejo muito, né, sobre o jejum na palavra de Deus. Então, eu falo para os irmãos, né, tenta fazer as coisas da maneira mais aceitável possível, de acordo com a palavra do Senhor, para que os irmãos realmente entendam e recebam a misericórdia do Senhor, né? Algo que eu quero trazer para os irmãos que eu lembro, assim, de batalhas que eu vi de imediato, né, acontecendo na minha vida foi meu marido, né, quando queria colocar minha filha na presença da OM, nós tínhamos um acordo que nós só apresentaríamos, né, alguém se realmente fosse um compromisso que a gente estaria assumindo com aquela pessoa, né, ou seja, um compromisso de casamento, assim, né, nós não falamos abertamente assim, mas a gente falou que seria algo sério mesmo, com projeção a futuro, né, foi assim as palavras de quando nós fizemos o acordo de boca, tá? Eu assinei guarda compartilhada quando eu deixei ir, né? Mas a gente fez um acordo de boca, né? E ali eu lembro que por 2 vezes, irmãos, o meu marido, a primeira vez ele me avisou que no dia seguinte ele estaria de passeio com a nossa filha e com ela, ele levava a nossa filha para dormir lá, né? Não todo o deserto. Depois o Senhor me deu estratégia também através de jejum, que eu vou contar aqui para os irmãos, não através de eu proibir, mas através de estratégia que o Senhor me deu, e eu consegui tirar minha filha de passar com ele, assim, de dormir, né? E por 2 vezes, né? Uma primeira vez ele me avisou e a segunda vez a minha filha avisou. E naquele momento, né, irmãos, que ele me avisou, eu simplesmente, o que eu fiz? Eu fiz lembrar ele que nós tínhamos um acordo. E eu falei para ele que se ele fizesse, haveria consequências, porque a gente tinha um acordo. E eu só falei isso, eu não briguei. A segunda vez, a minha filha ligou para mim e começou a chorar, falando: mãe, ele quer me colocar na presença dela e eu não quero. Falou que amanhã a gente vai no zoológico, né? E eu simplesmente pedi para falar com ele e falei a mesma coisa. A gente já conversou sobre isso, eu não vou brigar com você, porém, se você fizer, vai haver consequências, né? O meu marido, eu nunca proibi ele de vir. A gente teve um deserto que ele vinha todos os dias ver a nossa filha e eu nunca proibi isso, né? Sempre foi livre. Porém, o que eu estava falando, e ele entendia perfeitamente, é que a gente tinha um contrato de guarda compartilhada assinado e que nós nunca demos entrada nele, né? Consequentemente, se eu desse entrada, teria que ser ele ver a nossa filha a cada 15 dias, visitas, né, realmente ali determinadas pelo juiz, e além de tudo a pensão alimentícia que eu recebia muito menos do que eu tinha de direito, né, que era um acordo, na época eu não precisava porque eu tinha um bom trabalho, então assim ele pagava escolas, convênio médico, né, e os gastos, assim, alguns gastos extras dela, e o resto era tudo comigo, né, então ele sabia, né? Mas o que ele não estava nem preocupado, eu acredito, com a parte financeira, era mais que tudo mesmo com a restrição de vê-la. Eu orava muito para Deus não deixar ele se afastar, para não perder. Eu falava: Senhor, eu já perdi o meu marido, não deixa minha filha perder o seu pai, né? E aí, irmãos, quando se deu esses 2 episódios, eu simplesmente falei isso com ele, não briguei, tá, irmãos? Não briguei, não discutimos. Teve uma vez que ele quis brigar e eu fiquei ouvindo ali no telefone, mas eu já estava de jejum e eu me segurei. Era um jejum que era para eu entregar já, faltava poucas horas para entregar, e eu falei para Deus: eu vou abrir um novo jejum. Estou fechando esse aqui agora, mas eu abro um novo jejum com o propósito da minha filha não entrar na presença dessa mulher, porque a minha filha, sim, está sendo educada nos caminhos do Senhor, ela é a minha filha e eu não aceito, e a mão do meu Deus vai intervir por mim. E eu abri um jejum, irmãos, de 24 horas. Como era fim de semana e ela estava com ele, então eu não tinha nem responsabilidades em casa. E eu passei, irmãos, 24 horas de jejum, mas orando. Irmãos, eu lembro que eu passei naquele quarto orando para que Deus pudesse intervir por mim. E eu passava angustiada, né? E eu agradeço a Deus até hoje, eu agradeço ao Senhor, porque assim, eu não entrava em contato, eu não procurava saber dela, né? E ele, como estava com raiva de mim, ele não deixava ela me ligar, né? Ou seja, inventava qualquer coisa para ela não me ligar. Então, eu só ficava sabendo realmente se ela tinha entrado na presença da OM quando ela chegava. E ali, quando ela chegava, ela falava para mim: mamãe, ele mudou de ideia, né? E ele não colocou. E sabe o que é mais engraçado, irmãos? Que assim, ele deixava ela, ele não estava me suportando, né? Ele deixava ela na porta de casa, e na hora que ele saía, ele me mandava uma mensagem, né? Falando para mim que eu não tinha o que me preocupar, porque ele não tinha colocado ela na presença da mulher estranha.
A primeira vez, ele não me pediu desculpa, mas a segunda vez ele me pediu desculpa e falou que aquilo nunca mais ia acontecer. E eu tenho certeza absoluta que aquilo foi a misericórdia de Deus pela minha vida. Mas vocês percebem que eu abri um jejum ao Senhor de intercessão, pedindo a Deus que a mão dele movesse ao meu favor, e eu não dei brecha para o inimigo, irmãos, agir? Outra ocasião que eu fiz um jejum foi uma vez que nós tivemos uma briga, quando ele vomitou tudo na minha cara, e um ano antes, né, eu estava repudiando e a gente tinha tido uma briga 3 dias antes do aniversário dele, eu não comemorei o aniversário. Em casa a gente comemora pelo menos 2 vezes o aniversário, né, um na data e outro a gente faz uma festa com a família, né, e aí eu não comemorei o aniversário dele. E normalmente, como a minha filha gosta muito de aniversários, a gente faz uma festinha surpresa, né? Surpresa para dizer para ela que era surpresa, né? E ali, né, nesse primeiro ano de deserto meu, estava chegando o aniversário dele, a gente já estava mais de 30 dias sem se falar. Ele vinha visitar nossa filha todos os dias, mas ele ficava lá no hall com ela, no parque do condomínio, né? Mas ele não subia, a gente não se falava. E ali, a minha amiga, né, estava chegando o aniversário dele, e ali aquilo começou a me incomodar, que eu falava, meu Deus, ele falou para mim que uma das raivas que ele mais tinha de mim, né, no dia da briga que nós tivemos, que nós ficamos sem se falar, é que eu não tinha comemorado o aniversário dele, né? Ele falou, como é que você pode dizer me amar em uma data que é tão importante para nós, principalmente porque na nossa família é um costume que a gente faz sempre um pelo outro, pela nossa filha, você não fazer, né? Não ter feito. Então aquilo me causou muita tristeza porque eu sei que a gente faz, que era um hábito familiar nosso. E se você não fez, é porque você realmente já não me queria mais. E ali eu com o peso dessas palavras, o aniversário dele chegando e a gente mais de 30 dias sem se falar. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Eu falava, meu Deus, não tem como, né? Eu não vou comemorar o aniversário dele. O cara não me suporta, ele não fala comigo há mais de 30 dias, e eu não procurava também, irmãos. Eu não sei o que fazer. O que eu fiz? Um jejum para perguntar ao Senhor se era para eu fazer algo ou se não era para eu fazer alguma coisa, para o Senhor ministrar o perdão já desde já no coração do meu marido. E isso eu fiz uma semana antes, né? Uma semana antes do aniversário eu abri esse jejum, fiz esse jejum. O aniversário dele caía na terça-feira e eu tenho certeza que era porque é dia de rodízio dele, aqui em São Paulo tem rodízio, né? E na sexta-feira, minha amiga manda, uma amiga mesmo, a única que sabia que eu estava lutando pelo meu casamento, ela manda uma mensagem para mim assim, fala assim, amiga, eu preciso falar com você. Me lembra mais tarde, porque agora eu estou em reunião? Eu falei, tá bom, isso na sexta-feira. Eu não lembrei, ela também não, passou sábado, domingo, na segunda-feira ela me liga. Ela falou assim, tô te ligando porque sexta-feira eu esqueci, você também aconteceu de novo. Olha para os irmãos ver como o Senhor move. Ela falou para mim que na sexta-feira o celular dela tocou um alarme avisando o aniversário do meu marido. Ela achou muito estranho, falou, nossa, que estranho, não tem um alarme nem pelo aniversário do meu marido, da minha mãe, de ninguém, vou ter do marido da Sheila, né? Ou seja, tudo bem que nós somos amigos muito próximos, né? O marido dela é um dos melhores amigos do meu marido, inclusive. Mas não, ela falou assim, não tem cabimento eu ter criado um alarme pelo aniversário dele. Na hora eu estranhei e falei que eu precisava falar com você porque veio na minha mente assim, eu preciso dizer para a Sheila, né, que o aniversário dele está chegando e ela tem que comemorar. Ela sabia que a gente estava vivendo esse momento complicado do casamento, então ela já imaginava que talvez, né, a gente mais de 30 dias sem se falar, que a gente não ia, né, que eu não ia comemorar, que eu não ia fazer o aniversário. Só que ela sentiu que aquele alarme tinha sido algo que não era natural. Na segunda-feira, quando o alarme tocou pela segunda vez, ela falou, não, agora eu preciso ligar, porque o Senhor está me incomodando pela segunda vez. Ela entendeu que era Deus. Naquele momento, ela me ligou, ela falou assim, amanhã é aniversário dele, você vai comemorar? Eu falei para ela, não sei, eu estou pedindo uma resposta para Deus e até agora não recebi. Ela virou para mim e falou assim, então você comemora, porque eu tenho certeza que esses alarmes é a resposta de Deus que você estava pedindo. Aí foi quando ela me falou e eu falei, tá bom, amiga, só que agora eu preciso realmente fazer pela fé, porque a gente não tá se falando. Ela falou, vai, faz a sua parte que Deus vai fazer a dele. Naquele dia, já era segunda-feira isso, né? Eu saí, comprei as coisas de decoração e no dia seguinte fiz os comes e bebes, comprei lá as coisinhas, né? E estava dando a hora
né? Ele não vinha de terça-feira. Terça-feira era o único dia que ele dificilmente vinha. Ele veio muito poucas vezes de terça-feira, porque era o rodízio dele. Então, ele ficava no escritório até 7h30 da noite, que é quando acabava o rodízio. Depois, ele ia embora direto, né? Não passava em casa. E algumas vezes só que ele passava, mas ele vinha antes do rodízio. Naquele dia do aniversário, na terça-feira, irmãos, olha como Deus move no sobrenatural. Era já umas 3 horas da tarde, né? E aí eu peguei e falei assim, será que ele vem, né? Que é aniversário dele. E eu não fazia a menor ideia e não queria colocar as minhas mãos. E aí eu comecei a orar ao Senhor, né? Falei, Senhor, tá pronto. Já tinha deixado a decoração pronta, tudo pronto, sem ter a menor noção se ele viria. Então ali eu peguei e falei assim para Deus, eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer, se eu devo ligar, se eu devo chamar, o que eu devo fazer. Mas eu sei que o Senhor tem a estratégia perfeita. Nesse momento que eu terminei de orar, passa um tempinho, ele liga para falar com a nossa filha. E aí a minha filha vira e fala assim para ele, né? Já vendo lá tudo armado em casa, fala assim, pai, você vai vir aqui pelo menos para eu te dar um beijo e um abraço de aniversário, né? Aí ele falou assim para ela, né, filha, hoje o papai tem rodízio, né? Ela falou, mas pai, hoje é um dia especial, né? Aí ele falou, o pai vai. O pai não vai conseguir sair antes do rodízio, mas o papai pega um Uber e chega aí para dar um beijo em você, meu amor. Irmãos, ele falou para ela que ele estaria chegando lá em casa por volta das 6 horas da tarde. Quando deu 5h30, caiu uma chuva. Eu falei, meu Deus, ele não vai vir. Não vai vir. Foi um alagamento, irmãos, que até a rua que eu morava, que nunca tinha alagado, alagou. A portaria estava lá mostrando os vídeos lá no grupo do condomínio. Eu falei, meu Deus do céu, olha que levante. E ali eu fui orar de novo. Falei, meu Deus, o Senhor falou, né? Se foi do Senhor mesmo, ele vai vir. E a minha filha começa a chorar na hora. Ele não vai vir, ele não vai vir. Daí eu virei e falei para ela, filha, se for do Senhor, ele virá, porque Deus tem o poder de fazer essa chuva parar. Irmãos, eu sei que a chuva parou e abriu um arco-íris, né? O arco-íris, ele é um sinal da aliança do Senhor para com seu povo, né? E aquele arco-íris parecia que saía do fundo do meu condomínio, sabe? Eu via o fundão lá do condomínio, ele parecia que saía de lá. Aí a minha filha falou assim, mãe, a aliança de Deus, meu pai vai vir sim, eu tenho certeza. Pois, irmãos, ele ligou naquela hora e falou, filha, papai tá saindo porque a chuva passou agora, né? E eu falei para ela, não fala que aqui na frente está alagado, que eu, com fé no Senhor, essa água vai baixar até ele chegar. E assim foi. Só que lembra que a gente não estava se falando, ele não subia mais no meu apartamento? Então, no momento em que ele chegou, que ele pisou dentro do condomínio, voltou a chover, e forte. Então, não ficava muito agradável para ele estar lá no hall, que era um espaço fechado, né? Então, eu falei para ela, né, filha, fala para ele subir, fala para ele que lá embaixo as pessoas ficam passando, muita água, né? E você queria mostrar algo para ele. Naquele momento, ela convidou ele para subir, ele aceitou. Na hora que eu abro a porta, irmãos, que ele vê aquela sala toda decorada para o aniversário dele, ele não aguentou as lágrimas. Ele entrou, ele me deu um abraço, ele me pediu desculpa pela grosseria que ele tinha me falado, né? Porque ele tinha me falado coisas muito duras, né? Chegou a falar até que ele estava pensando em morar com a Amy. Irmãos, aquele dia estava dando, uns dias antes, estava dando 40 dias que eu fiz um jejum para Deus não permitir que ele fosse morar com ela. Um jejum, né? De propósitos do Senhor, né? Então eu orei e jejuei 40 dias para o Senhor não permitir que ele fosse morar com ela, porque eu falo, se o Senhor tem propósito de restaurar o meu casamento, não permita que eu entre ainda mais nesse fundo do poço, né? E assim a boa mão do Senhor foi comigo. Ali, ele não estava com ela naquele momento, tiveram algumas recaídas depois, mas eu vejo que a mão de Deus moveu, irmãos. E aquele dia, as coisas começaram a mudar. Era muito recente meu deserto, né? Eu estava alguns meses apenas no deserto, 6 meses, estava longe de acabar, mas a gente começou a ter uma convivência mais agradável, né? Ali foi quando ele realmente voltou a frequentar a minha casa todos os dias para visitar a nossa filha e não tivemos mais brigas depois disso, tá, irmãos? Eu realmente tinha decidido não brigar mais. E eu conseguia, né? Porque eu estava sempre em jejum. Eu passei meu deserto praticamente todo em jejum. No tempo de descansar, que eu não jejuava tanto, mas eu passei praticamente todas as fases, 1, 2, 3, né, em jejum.
Então, essas são algumas das minhas experiências e eu espero ter abençoado a vida dos irmãos e que sejam todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos, em nome de Jesus. Amém?